Bom dia a todos aí que estão participando do evento da PEAM. O pessoal já fez um bom apanhado aí, né, da história da nossa entidade de classe, a importância, a consolidação que ela teve ao longo do tempo, né, foi bem abrangido aí pelo Helder, a Jéssica, a Vanessa. Então, dizer assim, primeiramente, que a PEAM, ela é uma entidade hoje, dentro do sistema do CREA Paraná e até do CONFEA, que ela é vista como um espelho para as demais entidades de classe, né? O próprio pessoal do sistema, do CREA, vê a PEAM com muitos bons olhos, justamente por a gente ter essa organização, né, que foi refletida em todas as premiações aí que o Helder comentou ao longo do tempo, essa participação dos profissionais, né, a PEAM, ela consegue uma capilaridade muito grande com os profissionais do nosso estado e até de fora do nosso estado, que vem a nossa entidade paranaense como, inclusive, referência a nível nacional. E o CREA vê muito bem isso, porque, na verdade, a gente traz várias oportunidades para o sistema ele se reinventar, né? Então, essa juventude, apesar de nós sermos dinossauros, eu não sou tão dinossauro quanto o Helder, né? Mas eu sou quase uns 3 anos de diferença só que eu entrei. Nós somos relativamente jovens dentro do sistema e isso traz uma renovação muito boa para o CREA e para o CONFEA, não só a nível de estado, como a nível nacional também. Então, parabenizar a diretoria aí pela organização desse evento, né, que está muito bom, assim, eu acho que a semana vai ser muito bem produtiva, muito produtiva para todos aí que puderem tá participando e vendo a experiência dos engenheiros ambientais que vão falar ao longo da semana, tá? Da minha experiência profissional na PEAM, eu tive lá desde a da criação, né, da PEAM em 2007, como o Helder comentou, venho acompanhando. Entrei efetivamente na gestão em 2014 como gerente técnico, o qual permaneço até hoje, né, dando esse suporte aos engenheiros ambientais do estado do Paraná, principalmente nas questões relacionadas à atribuição profissional e outras questões técnicas aí que envolvem a engenharia ambiental. E em 2016 eu tive a oportunidade de ter meu primeiro mandato como conselheiro suplente do Renato, que foi de 2016 a 2018. E em 2019 eu iniciei o mandato como conselheiro titular da PEAM, no CREA, e esse mandato são de 3 anos, né, vai até 2021. Então já estou no meu 5º ano aí de sistema representando a entidade, né. Então, ao longo desses anos, a gente tem conquistado muitas, é, é, tendo muitas conquistas dentro do sistema, principalmente em relação à parte de atribuições e também na questão política, como foi comentado. Hoje, a engenharia ambiental é vista como referência aí, apesar de ainda termos apenas uma vaga de conselheiro, né, para engenharia ambiental aqui no estado. Já faz aqui uns 4 ou 5 anos que nós tivemos uma estratégia aí de criar as entidades regionais para justamente a gente estar conquistando mais vagas ao longo do tempo. Acredito que o Renato vai falar um pouco sobre isso na parte da tarde. Então, pode passar, Mariana, a Mirella, né, que está. Então, eu vou falar um pouquinho, resumidamente, sobre o sistema CONFEA-CREA, não dá muito tempo de falar tudo, mas é mais assim na parte prática e o que o sistema ele acaba interferindo ou regulando na nossa vida profissional, né? Então, o que é o sistema CONFEA-CREA? Ele é uma autarquia pública, né? Então, ele é da administração pública federal, tá? O CONFEA, e os seus CREAs são vinculados a esse sistema federal. Então, ele é uma instância de fiscalização do exercício das profissões vinculadas. Então, isso aí é desde a década de 30, para vocês terem uma ideia, que foi criado pelo Getúlio Vargas, inclusive através de um decreto de lei, esse sistema. Então, desde lá, o sistema CONFEA-CREA, ele vem evoluindo, né, e ele tem essa função de fiscalização do exercício profissional. Então, claro que a engenharia ambiental
não foi citada nas primeiras leis, ela veio com o tempo, a partir da década de 90, mas desde lá tem questões lá que falam sobre a fiscalização que também servem para todas as profissões que vieram depois, né? E o objetivo desse sistema é justamente zelar pela defesa da sociedade na questão dessas atividades profissionais. Então, são várias questões indiretas aí em defesa da sociedade, eles falam de desenvolvimento sustentável do país, inclusive, observação dos princípios éticos. Então, nada mais é do que a proteção para a sociedade dessas atividades profissionais, dos profissionais do sistema Confecres. Eles desempenham isso com as boas práticas da engenharia ou da agronomia, dentro de questões éticas, né, e dentro das suas atribuições profissionais, conforme o próprio sistema ele regulamenta. Próximo, por favor. Então, resumidamente, as principais funções do sistema são essas aqui, né? Então, são várias facetas que essa autarquia pública ela tem. Então, a primeira é regulamentação. Então, através de resoluções, decisões normativas e decisões plenárias, que são as principais, o sistema Confecrea, ele regulamenta as profissões e as formas como isso deve ocorrer e outros procedimentos administrativos. Então, como foi comentado, a nossa profissão, ela foi regulamentada através de uma resolução, a 447 do ano 2000, que colocou as nossas atribuições inicialmente. Então, esse é um exemplo de resolução importante para nós. Outra função importante é de julgamento. Então, os CREAs, né, que são os conselhos regionais, eles são as primeiras instâncias, digamos assim. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como que é a estrutura maior dentro do CREA regional, e depois do CREA, tem acima dele, hierarquicamente, tem o CONFEA, que, digamos, é a última instância administrativa para qualquer recurso e julgamento que venha a ser demandado aí de algum profissional junto aos conselhos regionais. A terceira função principal é de fiscalização do adequado exercício profissional de todos aqueles profissionais que estão vinculados ao sistema, e também das atividades, né? Então, é importante observar que o CREA, ele também fiscaliza as atividades que ele entende serem da engenharia e da agronomia também. Se aquelas atividades que estão sendo desempenhadas pela sociedade não estão sendo feitas por leigos, por exemplo. Se existem profissionais do sistema que tenham atribuições correspondentes àquelas atividades que estão sendo observadas na prática. Promoção, então, o sistema ele tem esse suporte, né, às entidades de classe, para justamente estar fortalecendo o exercício profissional, aperfeiçoando as atividades através de parcerias com diversas entidades públicas e privadas. Então, a própria APEAN, ela é uma ferramenta de aperfeiçoamento das atividades profissionais. Então, o sistema ele injeta recursos para que essas entidades elas promovam cursos, eventos como esse que estão sendo feitos aqui, né, publicando revistas, artigos e tudo mais. A quinta principal função que eu coloco é informativa. Então, o CONFEA e o CREA, eles participam de questões relacionadas ao interesse público. Então, por exemplo, um projeto de lei do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados, que tenha atingimento na questão da engenharia e da agronomia em âmbito nacional. Então, o CONFEA, ele tem essa função também de estar avaliando, interferindo e contribuindo nesses projetos de lei, que são de interesse não só dos profissionais, mas da sociedade também, né? E a sexta principal função é administrativa, que eu coloco como todas as entidades públicas, elas têm que fazer a sua gestão, né, financeira, administrativa, de pessoal, que está ela vinculado. Então, próximo, por favor. Então, aqui eu coloquei um resumo e exemplificando algumas legislações que existem que são atinentes ao sistema Confecre. Então, desde leis, né, então eu comentei lá do Decreto-Lei de 1933, que foi o que instituiu justamente este sistema. Depois
a segunda lei que eu coloquei tem outras leis importantes, mas a de 66 também é extremamente importante, utilizada até hoje, né, que regulamenta o exercício da nossa profissão e da profissão da engenharia e agronomia como um todo, também da arquitetura, né, vem dessas primeiras leis, que os arquitetos eram vinculados ao sistema. E aí são vários tipos de normas que podem ser feitas e que aqui eu coloco mais as específicas para a nossa profissão, né? Então, resolução do CONFIA de 1973, né? É importante também o pessoal tá lendo essa resolução, que ela discrimina atividades profissionais de 1 a 18. Então, a resolução seguinte, a 447, ela fez referência a 218, a de 73, colocando que os engenheiros ambientais, eles possuem atribuições de 1 a 14 mais a 18, né? Então, todos os profissionais têm como referência a 73 também. A 447 é específica para a nossa profissão, do ano 2000, discrimina as nossas atividades, mas não discrimina tanto assim, né? Como o Helder comentou, na verdade são duas linhas de atividades profissionais que foram pensadas na época. Então, existe um movimento nacional liderado pela FENEAS que está justamente estudando uma proposta de nova resolução, que, na verdade, você tem vantagem e uma desvantagem de ter uma resolução genérica, assim, eu sempre comento. Primeiro, a vantagem é que ela não fecha, né, quais são as suas atribuições, então fica aberto para discussão dentro de todos os conselhos regionais, né, qual que é o entendimento dentro daquelas duas linhas. Isso, por um lado, é bom. Agora, por outro lado, cria até uma insegurança, porque cada conselho regional pode interpretar de uma forma, cada região do país tem cursos e matrizes curriculares voltados para aquela região, para aquelas demandas, então acaba criando uma certa insegurança e não fechando exatamente quais são as nossas atribuições, deixando isso para, digamos, para a jurisprudência, vamos dizer assim, administrativa de cada conselho e também do CONFEA. A resolução CONFEA 1073, que é mais recente, extremamente importante, foi a que possibilitou extensão de atribuições profissionais. Acho que o Felipe vai comentar um pouco mais aqui sobre as atribuições profissionais, né, na apresentação dele. E aqui eu coloco como exemplo uma deliberação de Câmara Especializada aqui no nosso conselho, que é uma espécie de regulamentação também. Então, essa aqui é a deliberação 23 de 2017, que ela saiu como resultado de um trabalho da APEAN desde 2015, né, que fez um estudo de todas as matrizes curriculares dos cursos de engenharia ambiental e sanitária e ambiental. Não lembro qual que é a nomenclatura aqui do estado do Paraná, que tem um ou dois cursos assim, justamente para mostrar para o conselho, né, e para a Câmara Especializada que o engenheiro ambiental ele tem ampla atuação na área do saneamento ambiental. Então, acabou culminando na deliberação 23 de 2017, que está sendo revista, a gente tem até uma proposta já de nova deliberação para melhorar aquela deliberação de 2017, consolidando as questões do saneamento ambiental nos 4 eixos, né, do saneamento, incluindo algumas outras que nós conquistamos aí através de uma discussão num grupo de trabalho dentro da SEC, que chegou aí algumas conclusões, resultados interessantes quanto à adição de atribuições para os engenheiros ambientais no estado. Tenho certeza que muitos que estão vendo aqui já conseguiram alguma extensão de atribuição nessa área do saneamento, porque a gente vem orientando o pessoal dessa forma. Próximo, desculpe, só ali tem o link embaixo, não sei se vai ser disponibilizado, mas tem o link com todas as normas do sistema CONFEA ali, para quem quiser acessar. Próximo, Mirella, por favor. Então, agora focando um pouco mais nos conselhos regionais, são os CREAs, né? Então, eles têm competências suplementares, né, ao CONFEA. Então, os CREAs, os conselhos regionais justamente vieram para que o sistema tenha uma certa capilaridade ao longo do país, né? O nosso país tem uma extensão muito grande. Então, hoje nós temos CREAs em todos os estados do país, mas não
nem sempre foi assim. Acho que o Renato vai falar à tarde, se eu não me engano, começaram com 8 conselhos regionais e vieram evoluindo ao longo do tempo. Então, isso é muito importante para essa capilaridade e para atingir justamente os profissionais, inclusive na parte de fiscalização, isso é importante. Então, as competências dos conselhos, eu coloquei as principais também, né? São várias. Criar câmaras especializadas, então, hoje nós temos 6 câmaras especializadas dentro do CREA Paraná, nós estamos vinculados à modalidade civil, julgar processos de infração à lei e ao código de ética, então é a primeira instância administrativa, é o CREA, né? Então isso tem todo um trâmite interno dentro de comissões e plenária para ser decidido, inclusive tem uma comissão de ética profissional, né, que julga esses processos em cada CREA, julgar ou dirimir questões de atribuição profissional, então, se alguém tem alguma dúvida, claro, a PEAN está aqui para isso também, mas o CREA oficialmente, ele tem uma resposta rápida quanto à atribuição profissional, e julga também essas questões em processos administrativos, organizar o sistema de fiscalização, criar inspetorias, então, as inspetorias são muito importantes para a efetividade dessa fiscalização, do exercício profissional, né? Inclusive temos alguns inspetores e engenheiros ambientais nas regionais do CREA, e o inspetor é uma espécie de delegado, né, administrativo ou da corporação, que ele ajuda justamente a organizar isso e a planejar como que é a fiscalização em cada uma das regionais. Analisar e manter atualizado o registro de profissionais, das pessoas jurídicas que tenham na sua rol de atividades, né, a questão de engenharia, né, então elas têm que estar vinculadas ao CREA também, cadastro de entidades de ensino, que tem o curso de engenharia, agronomia, e entidades de classe, como a PEAN. Registro de tabelas referenciais de honorários, então, alguns anos atrás, a PEAN fez aí uma ampla pesquisa com os profissionais e registrou uma tabela referencial de honorários para alguns tipos de atividades, aí, estudos ambientais, e hora técnica também. Então, essas são as principais, existem outras também, né? Próximo, por favor. Aqui coloquei estrutura organizacional, mas é mais o início da estrutura organizacional do CREA, com foco nos órgãos colegiados. Então, existe a parte administrativa do CREA, com os funcionários, com a presidência, as diretorias, mas existem os órgãos colegiados que são formados pelos inspetores e pelos conselheiros, né? Então, digamos assim que o órgão máximo dentro da estrutura do CREA é o plenário, é o conjunto de conselheiros de todas as câmaras especializadas que se reúnem num ato, né, e naquele ato são deliberadas as questões que são colocadas em pauta. O plenário é conduzido pelo presidente e é formado pelos 127 conselheiros hoje do CREA. Esse plenário, ele é assessorado por comissões especiais e comitês específicos e também pelas câmaras especializadas, que são 6 modalidades. As comissões especiais são diversas, você tem comissão da questão de comitê mulheres, você tem comitê de negócios na área da agricultura, você tem comitê de negócios na área da construção civil, né? Então, são várias comissões e comitês que são normalmente vinculados ao plenário, para fazer esse assessoramento até com interface com a sociedade, mais para fora, né? As câmaras especializadas estão mais voltadas aos procedimentos internos e protocolos, e são assessoradas pelas comissões permanentes. Então, aqui eu destaquei algumas, tem mais até do que essas, então são diversas comissões de acervo técnico, acessibilidade, análise de taxas. Eu destaco aqui a Comissão de Educação e Atribuição Profissional, a qual é uma comissão estratégica que desde o começo a gente participa, né, desde a época que o Renato e o Helder foram os primeiros conselheiros, que é a CEAP. Então, lá são discutidos e dirimidos as questões de atribuição de todos os profissionais, não só do engenheiro ambiental. E essas comissões permanentes, elas são interessantes, porque elas são interdisciplinares. Então, não tem pessoal só
modalidade civil, que faz uma comissão permanente, mas as 6 câmaras indicam representantes para essas comissões permanentes. Então, ali dentro da SEAP, por exemplo, você tem os químicos, você tem os geólogos, os cartógrafos, os geógrafos, então está todo mundo dentro da SEAP discutindo atribuição profissional, né, e esses sombreamentos que foram comentados, que existem entre praticamente todas as profissões, o sombreamento que a gente chama. E aí, dentro desse rol, aí vem a presidência, né, então hierarquicamente a presidência está abaixo da plenária e das câmaras, em questão de ato, né, e decisão, e aí abaixo da presidência que começa a vir todas as diretorias do CREA, tem as inspetorias que assessoram a presidência, então tem uma infinidade que vocês conseguem acessar ali no link que eu coloquei do lado. Próximo, por favor. Aqui são as 6 câmaras especializadas que nós temos hoje no Conselho, então, e do lado o número de conselheiros. Então, vocês vejam que tem câmaras muito robustas e tem câmaras bastante enxutas, que é o caso da Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho, né, que é composta aí, basicamente por engenheiros de segurança, geógrafos e o pessoal da agrimensura, que são os cartógrafos, agrimensores e as diversas outras profissões relacionadas a isso. São apenas 5 conselheiros já conseguiram formar uma Câmara. A nossa ideia, quem sabe no futuro, é conseguirmos ter a nossa Câmara de Ambiental. Esse aqui é o nosso foco lá a médio e longo prazo. Agronomia, 36 conselheiros, e a gente está ali na engenharia civil, na verdade é modalidade civil, isso aí foi definido por uma resolução nacional, onde nós temos 45 conselheiros titulares e outros 45 suplentes, sendo que um é engenheiro ambiental, né, eu como titular e a Luísa Scarpim como suplente. E o restante praticamente é engenheiro civil. Então, você veja, a gente está num mar de engenheiros civis discutindo nossas atribuições, né, todo dia em vários protocolos e tentando formar aí caminhos para que a gente consolide as atribuições dentro disso. E fora a Câmara Especializada, os processos também passam para a plenária também, para discutir com os demais, né, que daí você consolida algumas questões. E as outras 3 câmaras, Elétrica, Mecânica, Metalurgia, Química, Geologia e Minas. Fechando aí 127 conselheiros hoje, em total, no sistema do CREA Paraná. Tá? Próximo, por favor. Estou quase acabando, sei que meu tempo acho que já foi. Da fiscalização, então, assim, o próprio CREA coloca três grandes áreas de fiscalização. A primeira e a segunda, acredito que sejam as mais importantes, no sentido de verificar se os profissionais, né, estão realmente tendo desenvolvendo as suas atividades técnicas com base em questões aí de boas práticas, em questões de ética, né, dentro das suas atribuições profissionais. Então, e também se os serviços lá fora da sociedade estão sendo realizados por profissionais vinculados à engenharia, agronomia. Então, até ali embaixo eu coloquei um link onde você pode acessar a tabela de CNAES, né, ou atividades econômicas que o CREA considera como atividades, seja produtivas ali, que é o segundo item, produção de matérias-primas, ou de serviços profissionais, que necessitam de profissionais do sistema CONFE-CREA. Ela precisa ser atualizada, mas ela já tem uma boa base do que o CREA fiscaliza. Até alguém falou ali no chat, já até comento aqui, que, assim, não tem lei que obrigue ter profissionais, né, ter um engenheiro ambiental em alguma atividade, mas as atividades profissionais que têm um vínculo com a engenharia, elas estão descritas aqui. Então, os CNAES estão especificados e o sistema CONFE-CREA fiscaliza com base nisso. Então, se a atividade é considerada pelo sistema como atividade do sistema CONFE-CREA, necessariamente ela precisa de algum profissional que tenha atribuição naquilo. Então, acaba vinculando a necessidade desse profissional. Né? E a terceira, a fiscalização, uma questão mais indireta, mas de uso racional, e já entra a questão ambiental e social dos trabalhadores e ao meio ambiente também, que o CREA acaba auxiliando também. Inclusive, existem várias parcerias, né, do CREA, inclusive com o Instituto Água e Terra, agora, antigo IAP, com o Ministério Público, nessa parte de fiscalização, para essas entidades se ajudarem, né.
Próximo, por favor. Habilitação profissional, rapidamente aqui, então são duas questões assim, mais importantes para que você tenha essa habilitação pelo CREA. Então, a primeira é que você tenha um título profissional, né, uma diplomação, numa entidade de ensino devidamente reconhecida pelo MEC, né, pelo Sistema de Educação de Ensino Superior. Aí você faz essa anotação, o CREA faz essa anotação conforme você solicita, né? E você está em dia com a anuidade também. Então, não só o profissional, mas as pessoas jurídicas também, que tenham nos seus quinais, né, no seu rol de quinais, atividades da engenharia, a questão também tem que estar vinculada ao sistema e estar em dia com a sua anuidade. Próximo, por favor. Então, aqui, rapidamente, eu coloquei, não vou entrar muito na parte do programa CREA Júnior, mas é um programa que ele tem o foco de desenvolver líderes, né, na área de engenharia. Nós temos vários exemplos bons aí, que inclusive vieram incorporar o sistema Confecre como conselheiros. O Renato Musulon é um exemplo de uma liderança que surgiu, né, no CREA Júnior e se desenvolveu, e hoje está, inclusive, assessorando a presidência do sistema todo. Então, você veja que o CREA Júnior tem uma importância e tem uma oportunidade boa para os estudantes que querem estar participando mais da vida do sistema e também ajudando ao desenvolvimento e melhoria desse sistema. Então, ali embaixo tem o regulamento do CREA Júnior, para quem quiser participar e estar se interessando. Próximo, por favor. Aqui são algumas dos benefícios aos estudantes. Então, ali eu destaco a questão de bancos de estágios. Então, o CREA tem espaços, né, e vínculo com o CIE, que apresenta essas oportunidades de estágios para aqueles que precisam. Questão de descontos em cursos das entidades de classe. Você pode emitir RTAs, né, que são os registros de experiências técnico-acadêmicas e atividades, ainda como estudante, se possa fazer com orientação de algum profissional ou professor. Então, são vários os benefícios do programa aí, se vocês quiserem estar se interessando, a gente também ajuda vocês, orienta nesse sentido. Próximo, acho que acabou agora. Então, agradeço aí o tempo, acho que eu passei um pouquinho mais, e fico à disposição para as perguntas aí.